tarde, meninas! Como que vocês estão, amadas? Tudo bem, né? Graças a Deus. Meninas, hoje eu trouxe aqui uma palavra para nós nessa tarde. Que dia que é hoje? Hoje são 16 do 6 de 2026. Amados, hoje eu trouxe aqui para nós um devocional que tem o tema de capa dobrada da unção. Amadas, e para a gente entender melhor isso aqui, eu trouxe aqui 4 passagens que nós devemos passar, assim também como Elias passou, Eliseu passou, para que, principalmente o Eliseu, né, junto com Elias, para que ele pudesse conseguir entender melhor o chamado dele, para que ele conseguisse entender melhor o que Deus queria para ele. Amém, amadas? Então aqui, e a nossa referência aqui principal, nós estamos aqui em 1 Reis 19, até o 21. Amém? Pega aí a sua Bíblia, vamos lá, 1 Reis 19, no verso 19 até o 21. Amém? Foi quando, amadas, Elias, ele saiu ali ao encontro de Eliseu e encontrou ele ali trabalhando com 12 parelhas de boi. E ali ele chegou, já lançou sobre ele ali a capa. Eliseu já entendeu e foi atrás de Elias. E só que ele falou assim, não, peraí, deixa eu ir ali, beijar minha mãe, meu pai, despedir deles, né? Mas Elias falou assim, vai, mas não esquece do que eu te fiz. E depois Elias foi e voltou, né? Pegou os bois, matou ali, queimou, né? E repartiu ali pro povo. E depois ele foi com Elias ali e se tornou o seu auxiliar, ou se tornou o seu servo. Amém? Amadas, aqui Deus ele falou com Elias, para ele ir até Eliseu, que Eliseu ia ser o sucessor dele. Então, Eliseu estava ali trabalhando, Elias chegou lá, jogou a capa, ele já entendeu tudo e foi. Mas aí, irmãos, Elias, a gente entende que Elias chegou ali, fez aquela, né, jogou a capa para Eliseu, e Eliseu, ele nem pestanejou, amadas, ele simplesmente foi. Por quê? Vocês já se questionaram? Porque primeiro ele já estava orando muito, ele desejava aquilo. Então, se você estiver orando, Deus vai chegar até você. E quando as coisas acontecerem, você vai entender do que se trata. Amém, amadas? Porque Deus, ele não vai dar nada para você que você não esteja orando, que você não esteja ciente do que está acontecendo. Deus não vai, amadas. Amém? Então ali, ele foi, matou os bois e deu para o povo. Partiu com Elias, tornou-se seu servo, tornou-se o seu auxiliar. Ele se entregou ali totalmente para Deus, totalmente o que Deus disse que daria ali para ele, ele foi e se entregou. Só que Deus, amadas, Deus não dá nada para ninguém de mão beijada não, tá? Principalmente o ministério, principalmente. E ali, Eliseu serviu a Elias aproximadamente ali de 6 a 8 anos. Ele serviu. Por quê? Como que Deus ia trazer o Eliseu como sucessor de Elias? Olha o ministério de Elias. De uma forma assim, sem aprendizado nenhum, não. Elias ali, ele pegou Eliseu, preparou Eliseu, Eliseu serviu, Eliseu aprendeu, honrou, cuidou, aí depois até chegar a hora de Eliseu agir. Amadas, quase 8 anos. Imagina esse processo e às vezes a gente não tem paciência de passar por um discipulado que dura ali estourado 1 ano, às vezes 3 meses, às vezes 8. A gente não tem paciência, né, amados? Mas aqui a palavra fala que Eliseu, em momento nenhum, ele questionou, ele resmungou, ele falou, não, peraí, eu já estou pronto. Não, não tem isso. Não tem isso, amados. Ele simplesmente serviu, ele simplesmente esperou com paciência o tempo dele chegar. Amém? Seguindo aqui, nós vamos ver em 2 Reis 2, do 1 ao 2, foi quando Elias e Eliseu, ele chega ali a Gilgal. Aí diz assim, quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. E foram os 2 a Betel. Amadas, em 2 Reis 2:2, nós podemos observar, pega lá a Bíblia para vocês darem uma olhada, nós podemos observar que Elias,
Elias e Eliseu, eles viajaram ali por certas localizações. E essas localizações nós também devemos caminhar, amadas, espiritualmente falando, para que nós venhamos a ter o maior conhecimento, a ter maior intimidade com o Senhor, com o nosso Deus, com Jesus. Amém, amadas? E aqui, amadas, nós vamos ver os caminhos que eles percorreram, foi Gilgal, Betel, Jericó e o Rio Jordão. Amém? Então aqui, amadas, Elias, o que ele fez? Ele testou o seu discípulo aqui. Mas aí, o que ele encontrou? Ele encontrou lealdade, ele encontrou aqui o desejo de Eliseu receber a porção dobrada do mestre dele, né, que é a transferência da unção, a impartição, que é o repartir ali com o outro. Então, amadas, vamos tomar cuidado, porque, né, a palavra do Senhor, ela tem poder, e a palavra do crente, ela tem poder ali. Por quê? Porque o crente está diretamente ligado ao Senhor. Então, que nós venhamos a observar, aqui o Eliseu, ele estava querendo, ele estava desejando o que tinha em Elias. Então, o Senhor fez, o Senhor concordou, o Senhor o abençoou. Amém, amados? Então, nós vamos focar aqui nessas fases aqui de receber a impartição, de receber aqui essa transferência da unção aqui. Amém? Eu dividi isso aqui em 3 argumentos. Nós vamos ver aqui. O primeiro fala assim, ó: outrora vivíamos na humilhação do pecado, mas hoje nós vivemos o novo de Deus. Amém, irmãs? Então, décadas mais tarde, décadas passadas, após vagar pelos desertos, os israelitas chegaram até Gilgal imediatamente. Por quê? Porque eles atravessaram ali o Jordão a pé enxuto, né? Liderados ali por Josué. Vamos ver aqui em Josué 5:9, que fala assim: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Então, amados, nessa passagem do povo de Deus para ali, atravessando o Jordão, eles já chegaram ali diretamente em Gilgal. E Deus removeu ali, ficou para trás. Então, amados, o que isso representa? Esse lugar representa o que em nossas vidas? É o lugar onde nós devemos esquecer da nossa vida antiga, porque coisas velhas já ficaram para trás. É um lugar ali onde a carne ela é tratada, porque agora nós somos regenerados, nossos pecados foram lavados e agora nós estamos desfrutando um período novo em Jesus. Amadas, esse Gilgal, quando a gente sai do Egito, que nós vamos ali para Gilgal, representa quando nós deixamos a nossa velha natureza e nós aceitamos Jesus mesmo ali, nós nos batizamos. Então, Gilgal representa isso, nós deixamos tudo para trás e hoje nós vamos e estaremos vivendo o novo do Senhor. Amém? Amadas, então aqui nos versos seguintes, né, de 2 Reis 2, continua a dizer que os filhos do Senhor, eles fizeram ali em Gilgal a sua primeira Páscoa. Por quê? Porque até então ali eles eram alimentados pelo Senhor, né? O Senhor dava para eles o alimento todo dia. Então o Senhor dava essa provisão ali diária. E quando eles chegarem em Gilgal, o sobrenatural ali acontecia sempre e representa, né, esse lugar ali por onde nós chegamos após ter passado por essa experiência ali da salvação. Então, irmãos, quando chegou ali em Gilgal, o povo rapidamente esqueceu do Egito, né? Porque a gente esquece mesmo do sofrimento. Quando você dá um passo ali em direção à bonança, é lógico que nós vamos esquecer. Então, no Egito, nós precisávamos de intervenção sobrenatural para escapar daquele lugar. Mas agora, em Gilgal, nós já somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Amém, irmãos? E aqui, para fechar isso aqui, Deus, ele nos leva a Gilgal com um propósito, para mostrarmos que a vida sem o sobrenatural não é a vida que o crente deveria viver. Então, que nós venhamos a observar isso aí e a analisar sobre isso, tá bom, irmãos? Porque a palavra do Senhor, o Senhor, ele nos leva a ir além. Então, nossa atitude precisa ser aquela de Eliseu. Não, peraí, não foi assim? O profeta testou, ele falou assim: fique aqui que eu estou indo ali. Não, ele falou: não, eu vou junto. Então, irmãos, eu espero que você deseje receber essa dupla unção em sua vida. Amém, amados? Quem deseja mais do Senhor aqui?
Fala aí, eu desejo. Digita aí nos comentários, eu desejo, amém. Amadas, vamos prosseguir aqui. Então, depois que Elias e Eliseu, eles foram para Betel, nós podemos encarar aqui que Betel é um lugar de tomadas de decisões, né? Um lugar onde o crente ele deve render a Deus, porque ali Betel, amadas, é Peniel, é casa de Deus, é onde a presença do Senhor está, é onde a nuvem do Senhor está sobre você. Amém? Então, ali foi onde Betel, né? Foi onde Abraão armou sua tenda para tomar decisões para viver com Deus. Ali foi onde Jacó disse que haveria de servi-lo e segui-lo. Betel foi o lugar onde Jacó ele lutou com o anjo e foi transformado em Israel. Foi o lugar onde Samuel ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Betel. E há aqueles que chegam aqui em Betel e às vezes tem muito sucesso e às vezes não tem. Depende muito, amadas, depende muito. E ainda, amadas, não é o lugar onde nós vamos encontrar a nossa dupla porção, a nossa dupla unção. Por quê? Porque quando Eliseu chegou até aqui em Betel, ele viu que aqui não era ainda o lugar onde que ele ia receber a dupla unção. Ele viu que não era o lugar. Por quê? Porque quando chegou ali, Eliseu falou assim, eu tô indo para outro lugar, Deus me chamou, você fica aqui? Ele falou, não, eu vou junto. E aí ele foi, não te deixarei de jeito nenhum. Então, amadas, como que o homem de Deus, como que Eliseu iria deixar Elias, amadas? Para onde iremos, amadas? Para onde iremos? Hoje, analisa, se nós deixarmos hoje de ouvir a palavra, de ler a palavra do Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida e vida eterna. Amém, amadas? E vamos lá. Nós precisamos entender o seguinte, que primeiro nós passamos por Gilgal, né? Foi um lugar de humilhação, Gilgal não, Egito, né? Nós precisamos entender que primeiro nós passamos pelo Egito, lugar de humilhação, depois nós passamos por Gilgal, né? Que foi quando nós aceitamos a Cristo, e Cristo nos fez sair desse lugar porque Ele deseja nos limpar, né, amadas, de todas vergonha. Amém? Aí nós caminhamos até Betel, um lugar de decisões, né? Já aceitamos a Cristo, agora a gente fica assim, qual o caminho a seguir? Agora é hora de pedir direção ao Senhor, pedir direção ao Espírito Santo de Deus, para que possamos ter uma direção correta, né, amadas, e não ficar retrocedendo. Imagina onde nós vamos parar se daqui nós retrocedermos. Imagina só isso. Mas aí, amadas, seguindo um pouco mais, nós vamos para Jericó. Elias, então, foi para Jericó e Eliseu, não é bobo nem nada, né, amadas? Ele foi junto. Então, Jericó, que lugar é esse, amada? Que lugar é esse? É um lugar de batalha, lugar de guerra, lugar de confronto espiritual, onde você deve ser obediente ao Senhor, obediente às Escrituras. Amém? Foi ali onde que Jesus ele foi tentado por Satanás por 40 dias e 40 noites. Foi em Jericó que o cego gritou por Jesus, amadas, mas ali cuidado também, porque quando você chega aqui em Jericó, Satanás ele se opõe a você, tá, amadas? Satanás se opõe, ele começa a te atacar nas finanças, no corpo, na mente, começa a atacar com seus familiares. Mas é certo que também o capitão dos exércitos do Senhor, ele é conosco, ele está comigo, ele está com você. Amém, amadas? Glória a Deus por isso. Amadas, aqui é o lugar onde nós precisamos negar a nós mesmos, nossos desejos, porque Satanás, ele vai nos seguir de longe, observando, esperando ali um momento para atacar. Mas o Senhor é conosco. Mas observar, amadas, ele vai nos observar. Mas o Senhor está conosco ali, com a espada desembainhada, pronta para nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Amada, não desista, continue, lute, persevere, porque é certo que ali, logo ao virar a esquina, amada, o seu milagre estará ali te esperando. Amadas, não desista, amada, porque quando você chega aqui em Jericó, Satanás ele vai tentar te distrair. Distrair de quê, amadas? Distrair ali das coisas do seu ministério, tentar tirar a sua atenção, colocar em você desejos. Amadas, a distração ela é inimiga
das nossas almas. Por quê? Porque quando nós formos pregar, orar, amada, se nós distrairmos, já era. Tem tantas coisas para nos distrair hoje, rede social, pessoas, às vezes pessoas que nem estão ali direcionada por Deus. Então, amadas, que você venha a estar totalmente separada pelo Senhor. Não queira saber naquelas horas, às vezes você está ali buscando o Senhor e às vezes chega uma conversa, uma fofoca, uma mensagem. Amadas, não se distraia, foque no Senhor. Amém? Foque no Senhor. E vamos lá. Para concluir, amadas, isso aqui, então nós vamos aqui, nós já estamos chegando aqui à margens do Rio Jordão. Amados, quando nós chegamos aqui acontece assim um boom. Por quê? Porque aqui é onde Deus abre os nossos olhos espirituais. Foi aqui no Rio Jordão onde João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Amadas, essa passagem é tão linda, que é João 1:32 ao 34, que quando João, Deus, ele falou com João, vai lá, você vai ver o Espírito Santo vai descer sobre um homem, é Jesus. Lê lá para vocês verem que lindo que é. E foi no Rio Jordão, amadas, onde que iniciou o ministério de Jesus. Aqui nós começamos a ver além das coisas naturais, porque as coisas sobrenaturais, amadas, nós vamos ver, porque nós já estamos aqui no Jordão. São muitas fases, são fases aqui onde que Elias e Eliseu passou até ele ter a dupla porção que ele tanto queria, né? Aqui, amadas, quando Eliseu aqui, quando chegou o momento de receber a capa, Eliseu aqui fez duas coisas aqui em 2 Reis 2, do 8 ao 13. Ele fez duas coisas. Primeiro, ele rasgou as suas vestes, indicando que ele desligava do velho homem, né? E também do passado. E ele pegou a capa, a manta que tinha caído, sabendo que a sua dupla porção já tinha sido ativada sobre ele. Amadas, existem muitas coisas que Deus nos dá que falta apenas nós ativarmos, porque já nos é dado. Amém, amadas? Despeça do passado, o novo está a caminho. Tome posse. Você não poderá receber dupla porção da unção se você não souber quais são as promessas que Deus tem para você, que estiver esperando por você. Amadas, Eliseu, ele sabia o que estava esperando por ele. Ele orou, ele conversou com o Senhor. Portanto, quando Eliseu chegou lá com a capa, ele já sabia, porque ele tinha um diálogo com o Senhor. O Senhor já estava falando tudo para ele. Então, amadas, existe promessas que está esperando por você, só falta você receber. Mas você só poderá receber primeiramente por meio da fé em Jesus Cristo. Amém, amadas? Amém? Então, amadas, que nessa hora, que você possa entrar no Santo dos Santos, né, na presença do Senhor, como um filho, como uma filha do Senhor. Toma posse do que é seu. Essa dupla porção dessa unção aqui, ela já é sua. Amém, amadas? E que você possa receber, que o Senhor possa tomar posse, porque é certo que Deus, ele quer te dar essa unção. Ele quer te dar essa dupla unção aqui, do mesmo jeito que Eliseu ele teve, o Senhor também quer te dar. Porque você tem caminhado do mesmo jeito que Eliseu caminhou ali, percorreu do jeito que o Senhor desejava que ele tomasse posse, você também tem caminhado. Então é certo que o Senhor tem para você também, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Então, nessa hora, eu oro a Deus, eu peço ao Senhor que venha de encontro a sua vida, que sonde o seu coração, o meu coração, e comece a ativar em nós o que Ele tem para nós, o que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amadas? Espero que você tenha sido bastante ativada nessa hora, que a unção do Senhor possa ser sobre a sua vida. Amém, amadas? Deus abençoe você em nome de Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém?